qual é a missão da editora universitária? É vender livros, é produzir material para ficar guardado nas bibliotecas, para ficar guardado em estantes. Isso vai muito além. Nós temos que pensar que existe outras ações, né? Esse livro aqui, né, o livro Impressos, Ciência e Editoração Universitária, Marcas Históricas da Editora UFLA, de autoria do professor Bruno e professor Kleber, ele representa uma importância muito grande no sentido de trazer, né, à memória os fatos, as ideias, o cenário que antecede a editora UFLA e também as pessoas, as personalidades que criaram a editora UFLA em 1998. Para entender a constituição histórica da editora, precisava entender como é que a UFLA se constitui como universidade de referência científica. Ou seja, tínhamos que adentrar um território que era o território das ciências agrárias, dos quais nós éramos peregrinos. Nós não éramos oriundos dessa ciência. Então, mais do que entender a editora, nós tivemos que entender todo o decurso histórico da instituição, porque isso nos revelou, vamos dizer assim, fragmentos, vestígios, é assim como nós tratamos, né, desse tecido histórico, que é muito dinâmico, que passou por ruptura. E o entrecruzamento, o intercâmbio dessas informações nos confere um entendimento contextual da política pública, da política educacional, da política científica que a UFLA estava inserida, a qual engendra então a editora por via das revistas. Os ventos eram: nós precisamos nos desenvolver cientificamente, as ciências agrárias naquele contexto estão se consolidando no país e a UFLA vem, vamos dizer assim, nesses ventos de consolidação das ciências agrárias como campo, como referência. Não sem razão, olha o que é as ciências agrárias, ou que são, melhor dizendo, as ciências agrárias para o país e para a economia e etc. Não é? A editora UFLA atualmente ela é vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa. E por que estamos vinculados à Pró-Reitoria de Pesquisa? Porque a editora também nasceu das revistas científicas, dos periódicos científicos. Então, em mãos aqui eu tenho um dos exemplares da revista Agros. A revista Agros, ela é o primeiro periódico científico, a primeira revista científica da ESAL, da Escola Superior de Agricultura de Lavras. Então, essa revista foi criada em 1971, na gestão do professor Maurício de Souza, que foi o diretor, foi o presidente do segundo conselho editorial. Então, na página 77, só para contextualizar, esse é um excerto de uma ata documental que nós extraímos para entrecruzar os dados. Então diz assim: ata da 13ª reunião do Conselho Editorial da ESAL, realizada aos 31 do mês de maio de 1972, às 16 horas, em sessão solene na sala de reuniões da congregação, sob a presidência do professor Maurício de Souza e com a presença dos professores Wilson Ferreira Gomes, Vicente de Paula, Roberto Maciel Cardoso e Francisco GFTC Bahia, membros do Conselho Editorial. O professor Wilson Ferreira Gomes fez um retrospecto das fases pelas quais passou a revista Agros, desde a nomeação do Conselho Editorial para sua criação até o lançamento, agradecendo aos que colaboraram para tornar possível a edição da revista. O presidente entregou, então, os 2 primeiros números entre colchetes exemplares da revista ao diretor e vice-diretor da ESAL, solicitando ao primeiro que fizesse a entrega dos outros exemplares aos chefes de departamentos e convidados. Antes da entrega, e aí aparece em negrito,
e o negrito é nosso, são dos pesquisadores, tá? O diretor da ESAL salientou a necessidade de um veículo de publicação de trabalhos científicos na ESAL, lacuna preenchida pela criação da Agros. Fez ainda agradecimentos ao Conselho Editorial e auxiliares, bem como aos professores, pelo esforço para a publicação do primeiro número. Falar da revista Agros, nós podemos dizer que a revista Agros e o Conselho Editorial à época é a gênese, é a origem da editora UFLA. Antes de existir a editora UFLA, existiu um conselho editorial que produziu a primeira revista científica da ESAL. Olha, para mim falar da editora até é bem simples, não é nada assim muito complicado, né? Porque quando a gente sonha, e é um sonho que foi sonhado junto, vale aquela máxima, né? O sonho que se sonha junto com outras pessoas, ele acaba virando uma realidade. Está aí hoje a editora. E a minha participação começou logo final da década de 70. Eu chegando do meu mestrado, que eu fiz meu mestrado em Fisiologia Vegetal em Viçosa, chegando de lá, por surpresa minha, eu tinha o quê? 4 anos de UFLA na época, na verdade ESAL, na época o diretor João Márcio Carvalho Rios, eu vou falar o nome dele todo aqui, porque muita gente não conhece. O professor João Márcio Carvalho Rios me convidou para, ele tinha sido recém-eleito diretor, me convidou para ser presidente do Conselho Editorial da ESAL. Aquilo eu fiquei um pouco impactado com aquilo, eu, garotão, né, 20 e poucos anos, recém-chegado ao mestrado, sem experiência alguma, muita vontade, muito pique, como eu tenho até hoje. Com meus 48 anos de UFLA hoje, eu me senti assim muito, eu diria assim, perplexo, porque eu falei, gente, tem tanta gente boa aqui na universidade, na ESAL, na escola, e logo eu, né? Aí eu falei com o diretor, João Márcio, falei, João Márcio, aqui acho que é melhor você arrumar outra pessoa, mais experiente e tal. Ele falou, não, Luiz Edson, eu quero é você. Falei, então tá bom. Bom, o tempo foi passando, as ideias vão aparecendo, a gente dentro daquele pique, aquela vontade de fazer alguma coisa diferente, aí veio acontecendo outras, porque eu estou falando isso na década de 70, o ano exatamente 1978. Porque logo em seguida, em 82, eu saí para fazer o meu doutorado. Então eu fiquei pouco tempo, 2 anos e meio para 3 anos, coisa desse tipo, no conselho editorial. E nessa época eu falei, gente, por quê? Porque todo que caía na universidade, na ESAL, naquela época, vai lá para o conselho editorial. Eu falei, mas o conselho editorial não está aqui para isso, ele é para publicar esses boletins. Não, mas quero publicar um livro, quero publicar... Eu falei, gente, aí começou a ideia, eu falei, isso aí só tem uma solução, uma alternativa. Nós temos que criar uma editora, então, universitária. Trazer, né, à memória essas falas, esses relatos, né, dos ex-diretores, né, do Conselho Editorial, antes da editora UFLA, do Conselho Editorial também da própria editora, ela é uma forma da gente conseguir valorizar todo esse empenho dessas pessoas. Eu lembro que ficou assim, pô, nós criamos a editora, tá aí com a estrutura e o apoio que o professor Fabiano nos deu. Eu lembro que nessa criação da editora, eu falei, bom, essa editora que está aqui hoje acontecendo, ela é fruto de trabalho de muitos que nos antecederam. Aí eu resgatei, é onde fez essa galeria de ex-presidentes de conselho editorial e diretores da editora, e eu observando aqui, tinha alguns colegas que tinham nomes parecidos. Eu peguei o caso do fotógrafo que estava montando a galeria para a gente. Eu falei, vai atrás do professor Antônio Soares. E não falei mais qual o nome, qual Antônio Soares que era, né? E ele falando assim, chegando o dia da inauguração, de montar a galeria, ele falou, Luiz Edson, não tem como eu achar o professor Antônio Soares, ele está sempre viajando.
Eu falei, marca na casa dele, vai lá e busca na casa dele essa fotografia dele, né? Aí ele foi, fez a fotografia e a hora que descerrou lá, o Antônio Soares era o outro Antônio Soares, não era o Antônio Soares que tinham participado, né? Isso é um fato bastante interessante que serviu até para a gente relaxar um pouco o ambiente da inauguração. Com a transformação da ESAL em universidade, em 1994, e com a criação da editora UFLA em 98, houve a necessidade da editora UFLA avançar na publicação e abraçar outras áreas de conhecimento, sobretudo as áreas de conhecimento que são difundidos, né, dos cursos da própria universidade, da própria UFLA. A produção de livros técnicos, científicos, didáticos, elas estão relacionadas às demandas dos cursos. Então, ter uma revista científica como a Ciência e a Agrotecnologia e todas as demais revistas é de grande importância para o fomento da pesquisa, para o fortalecimento da ciência e a divulgação dela. Quando a ciência deixa de ser submissão manual, passa a ser submissão pelo Cielo, para a gente foi muito importante. Eu estava começando na editora, foi quando eu entendi que estava ficando mais profissional, né? Estava profissionalizando a editora. Então, quando eu entrei também na editora, a publicação de livros era pequena, era publicado poucos livros pela editora. Depois de algum tempo, a gente chegou num boom de publicar 23 livros. Então, para a editora foi muito positivo, né? Conseguir cada vez alcançar um espaço maior. Eu acho que os marcos da editora são difíceis de escrever, porque a editora está em constante evolução. A gente está sempre, mesmo que o degrau não seja muito alto, a gente está sempre conseguindo subir um degrau, alcançar um patamar novo, que antes não era alcançado. Então, acho que a editora é essa constância, sabe? A equipe trabalha sempre para não visando uma meta única, mas sempre conseguindo melhorar em todas as áreas. Acho que é bem isso. Em algum momento, em 2016, no ano de 2016, foi inaugurada a livraria, um novo prédio da livraria da editora UFLA. A nossa livraria está situada, localizada num ponto central da universidade. A livraria, o nosso prédio da livraria, ela é uma própria vitrine. E qual que é a importância disso? Significa que a livraria, ela representa algo muito além do que o próprio prédio físico que ela está abrigada. A livraria, ela representa o fortalecimento e o reconhecimento do segmento da cultura. Livro é um segmento cultural. Então, colocar a livraria em destaque no ponto central da universidade, ela significa que a gestão da universidade, né, e os reitores e as pessoas que estão à frente dão ênfase ao segmento cultural, dão ênfase a essa atividade. Lendo a placa aqui, reconhecimento de mérito. A diretoria da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, ABEU, e suas editoras associadas congratulam-se com a editora UFLA pelos 25 anos de relevantes atividades em prol do livro, da leitura e da difusão do conhecimento científico. Lavras, 10 de maio de 2023. Assina Rita Virgínia Alves Santo Argolo, presidente da ABEU. Então, receber essa placa de homenagem, ela é de grande importância. Importância para as pessoas que trabalharam antes da editora UFLA, trabalharam durante os 25 anos que a editora UFLA existe, e aí são 25 anos de muita luta, de muito trabalho, porque como nós estamos dentro de uma universidade, há uma necessidade latente, atual e também recorrente de ter um marco, de ter uma regulamentação nacional
das atividades das editoras universitárias. Então, receber essa placa é um reconhecimento pelo trabalho de todas as pessoas que estiveram na editora, sejam os ex-diretores que trabalharam na editora, os funcionários, os servidores técnico-administrativos, funcionários terceirizados que ao longo dos 25 anos se empenharam para trazer, para produzir os livros. O livro ele tem um segmento, um fluxo editorial que não é pequeno. Muitas vezes um livro ele demora cerca de, no mínimo, 12 meses, um ano para ser produzido um livro. Então, receber essa placa, sobretudo de uma associação que representa as editoras universitárias, é de grande importância, porque reconhece e dá um novo ânimo para os nossos trabalhos, né? Essa placa ela é para as pessoas que trabalharam na editora nos 25 anos e também para motivar as pessoas que vão estar à frente da editora nos próximos anos, as pessoas que vão trabalhar na editora. No futuro, eu quero, independente de quem esteja à frente na direção, eu quero poder alcançar cada vez mais, sabe? Ser reconhecido, que a editora seja cada vez, conforme a UFLA cresce e a gente também sempre cresceu, eu também quero a editora, que todo mundo que escute a palavra editora UFLA saiba de fato de onde que vem, sabe? Reconheça, a editora UFLA é a editora onde, independente que seja fulano, ciclano, diretor, é uma editora que produz material bom, uma editora de qualidade. Nossa, sinônimo de produção de qualidade é a editora. Meu objetivo ainda é chegar nisso, independente de quem esteja em direção. Eu tenho uma equipe e essa equipe é importante porque ela é uma equipe com ideias diferentes. Então nós temos um conselho editorial composto por professores de todas as áreas de conhecimento da universidade. Nós temos um corpo técnico de diagramadores, de pessoas que colaboram na editora com várias áreas do fluxo editorial. Então a expectativa, a força de vontade de trabalhar na editora UFLA é saber que o resultado que nós vamos entregar não é apenas um livro. Nós não entregamos apenas um livro, nós entregamos o resultado de pesquisas. Então a gente entrega conhecimento, sabedoria, práticas, ideias que não vão ficar atreladas somente a um departamento, a um setor. Não, é a divulgação desse material para a sociedade. Então a editora UFLA, como tudo tem contribuído para isso, estar presente também, a editora voltar para o campus histórico, significa o fortalecimento das atividades que estão sendo desenvolvidas na diretoria da editora. E também dentro das diretrizes, as atividades que os reitores, dirigentes da UFLA estão buscando, que é um cenário maior. A editora universitária, como nós dissemos, ela não pode estar atrelada somente à comercialização de livros, não pode estar voltado somente a imprimir uma tese, uma dissertação, imprimir um resultado de uma pesquisa. Qual é o retorno, qual é a importância da universidade? Ela está voltada para esse segmento cultural. Livro é cultura. Então, eu estou muito grato por estar vivendo este momento. Então, a gente fica feliz, né? A gente, quando eu falo assim, a gente tem que fazer as coisas de forma bem anônima, o mais anônimo possível. Eu sempre penso assim é um legado que nós deixamos. Quando eu falo nós deixamos, começou lá no primeiro, o professor Maurício, e passou por essa sequência. Depois de Ledson, eu falo Ledson porque meu login aí, o Luiz Edson, na UFLA virou Ledson, né? Porque depois que passou o Luiz Edson, já vieram outros colegas que deram a caminhada, está lá hoje, ela funcionando,
né? Eu vejo uma bela de uma livraria, né? Eu acredito que entrando pesadamente na era digital, né? Porque naquela época, já 25 anos atrás, não é bem 25, um pouco mais, um pouco menos que isso, a primeira página da editora UFLA, quem fez, obviamente com o auxílio dos colegas, fui eu mesmo. Né? Eu tive que aprender muito HTML da vida para fazer as edições, e era o sonho de consumo deixar a revista Ciência e Agrotecnologia do jeito que é hoje, online. Né? Então tudo começou justamente com a criação da editora. Aí o sucesso total, né? A revista bem conceituada, agora tem as outras revistas também, que com certeza deve estar no mesmo nível da Ciência e Agrotecnologia. Parece que a Ciência e Agrotecnologia está na responsabilidade do professor Renato Paiva hoje, que ele faz um belíssimo trabalho, junto, obviamente, com os outros colegas das outras revistas que fazem parte da editora UFLA. Olha, é muito gratificante ver isso aí. Você passar perto de uma livraria, ver lá a editora UFLA e falar assim, opa, que bem, eu fiz parte dessa história. Editora UFLA não tem como significar uma coisa só. Editora UFLA é família, sempre. Editora UFLA é aprendizagem, sempre. Eu estou sempre aprendendo muito. E é buscar. Buscar, tem muita coisa para a gente buscar. É uma busca constante. A editora é uma busca constante. O aprendizado é isso, né? A gente leva conhecimento, então não tem fim. Não pode ter fim. Nós usamos uma epígrafe, é uma música do Geraldo Vandré, né? Que o excerto é: a certeza na frente e a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Acho que esse livro, se ele não é uma nova lição, ele é o registro de uma lição.